Bem-vindos de volta, pessoal. Então, vamos continuar a aula sobre fontes e vamos falar agora, então, sobre as fontes impulsivas. Nas fontes impulsivas, a ideia, é sempre trabalhar com sinais mais curtos possíveis em uma banda de frequências com um formato de onda consistente. Uma boa fonte impulsiva, todos os tiros vão ter um formato de onda parecido, vai ser um formato de onda consistente. Tá? Então, quanto mais largo o espectro de frequências, mais a gente aumenta a resolução. E quanto mais curto também a duração do pulso, lembro, porque eu já falei disso hoje, a gente também melhora a resolução, porque a gente tem mais pulsos num espaço menor. Então, a gente consegue melhorar a resolução. E também, repetitividade do formato da onda também melhora a resolução. Então, depende do tipo de fonte, a gente vai ter uma resolução um pouquinho diferente, Então, e a mesma fonte, se a gente tiver a possibilidade de mudar a potência, também a gente vai ter um pulso diferente, tá? Então, olha só, quanto mais potência, quanto mais energia na fonte, menores vão ser as frequências que vão ser geradas, ou seja, menor também vai ser, às vezes, a gente pode diminuir um pouco o alcance por conta da absorção das frequências, mas também se você não coloca potência suficiente, as frequências mais altas não têm energia suficiente para ir e voltar. Quanto mais potência, mais longo fica o pulso, então você também pode reduzir um pouco a resolução. E menos reproduzível, então você pode ter que gerar pulsos que estão muito diferentes uns dos outros, que depois prejudica na hora do processamento do dado lá pelo software. Tá? Mas então vamos falar dos tipos de fontes impulsivas. A gente vai falar de 3 tipos. Tem as fontes que trabalham com aceleração de massa d'água, tem as fontes que são implosivas e as fontes explosivas. As fontes de aceleração de massa d'água são aquelas que elas geram um rápido deslocamento de uma massa d'água, e aí esse rápido deslocamento dessa massa d'água gera uma onda de pressão, que é o nosso pulso acústico. Os exemplos são os boomers e os airguns. Vamos falar sobre boomers e sobre airguns. Isso aqui é o boomer, tá? O boomer, é esse negocinho aqui, tá? Ele é o boomer. Isso aqui são só as boias do boomer, tá? Ele trabalha com deslocamento de massa d'água. Como assim? Ele tem, olha só, dentro dele, aqui é a nossa placa de alumínio. Dentro dele, a gente tem molas. Tem umas molinhas aqui dentro, E aí, tem um capacitor que fica guardando energia, guardando energia, guardando energia, guardando energia. Aí, esse capacitor, na hora do pulso, ele só dá uma descarga dessa energia nessa mola, e essa mola faz essa placa mexer. Tá? E aí, quando a placa mexe, quando a placa vibra, ela desloca a água que está embaixo e gera o nosso pulso acústico. Dá para imaginar que ela é parecida até com o esquema dos transdutores do piezoelétrico, Só que o material aqui não é piezoelétrico, a energia não é direto nele, é um capacitor que fica carregando por um tempo, e aí ele descarrega uma energia na mola, a mola vibra e vibra a placa. Tá? Qual que é a vantagem? A vantagem é que você consegue uma energia muito maior, uma potência muito maior do que com um transdutor. Qual que é a desvantagem? Esse tempo, esses capacitores, eles precisam de um tempo para carregar isso e poder emitir o pulso. Um tempo para carregar e poder emitir o pulso. Então, o intervalo entre pulsos, ele é um pouquinho maior do que um transdutor. Tá, aí um boomer, ele pode ter até 1000 joules, os capacitores. Então, o capacitor fica no barco, tá? Aí tem o cabinho que conecta com as molinhas
e com a placa de alumínio. Aí emite um espectro de frequências relativamente amplo, ó, de 500 Hz a 20 kHz, é bastante, né? Um espectro bem amplo. Ele tem uma potência bem alta, então ele consegue registros de boa penetração. 500 Hz é legal, é meio kHz, né? Então é bem baixinho, ele consegue uma boa penetração. E aí ele funciona assim, ó. Rebocado, ele pode ser usado em embarcações relativamente pequenas, depende do banco de capacitores dele que tem que ficar no barco, que não pode molhar e tal, mas ele vai rebocadinho assim. Aí aqui um exemplo, olha só, isso aqui é um exemplo do IPT, do lápis, como várias imagens aqui. Os boomers, olha só. Ele é muito utilizado em investigação de áreas rasas, áreas submersas rasas, água rasa e raso no sedimento também. Tá? Então, a gente consegue até algumas resoluções centimétricas aqui na vertical, né? Ele tem alta energia e pulsos largos. Dependendo do sedimento, a gente consegue até 200 metros de profundidade no sedimento, que é muito legal para investigação de sedimento em sísmica rasa, né? Então, o sinal, ele tem uma alta repetibilidade, então você consegue sinais, a frequência ser parecida e uma boa diretividade também. O boomer é bem interessante. Aí aqui, ó, vamos ver se eu vou conseguir passar um videozinho. Se vocês já ouviram um transdutor de acobatímetro, vocês percebem, dá para perceber que é muito mais lento. Um transdutor de acobatímetro é muito mais rápido do que esse. Tá? Então, ó, ele é relativamente portátil. Ó, vocês percebam que isso aqui está sendo feito com uma lanchinha pequena. Então, todo o esquema, ó, os catamarãs são o barquinho com as boias, cabos, fonte e tudo mais, pesa um pouco mais que 100 quilos. Então, ele é relativamente fácil de carregar, né? Só que ele trabalha com altas voltagens, tem o banco de capacitores que é alta voltagem e alta corrente, né? Então, tem que ter alguns cuidados na hora de trabalhar com o boomer. Mas ele é bem interessante. Os airguns, eles são muito interessantes, eles são utilizados em sísmica de petróleo, eles são usados em linha, né? Vários airguns ao mesmo tempo. E como é que ele funciona? É arma de ar, né? Então, ele tem uma mangueirinha aqui que coloca ar comprimido dentro dele, tá? E ele tem uma cavidade, né? E aí, o ar comprimido, ele é subitamente liberado na coluna d'água. Então, dá um tiro de ar dentro da água. E aí, esse tiro de ar gera um pulso acústico, né? Então, olha só, ele consegue absorver bastante energia, ele consegue emitir espectros de frequências mais baixos para a gente conseguir ter uma penetração maior, que é a intenção da sísmica de petróleo. A gente não consegue fazer sísmica de petróleo com ele, não só a sísmica rasa, né? E aí a gente tem mais penetração no substrato. E tem uma relaçãozinha melhor aí do sinal ruído. Um sinal mais forte do que o ruído. Então aqui, ó, um esqueminha. Não sei se vocês vão conseguir entender. Ó, aqui tem uma mangueirinha de ar comprimido que enche essa cavidade B aqui com ar,
porque na real fica tudo cheio de ar pressurizado, né? Ar comprimido. E aí tem uma válvulazinha solenoide. O que essa válvula solenoide faz? Válvula solenoide, ela tem por tudo. Um dia vocês vão chegar a essa conclusão. Válvula solenoide tem máquina de lavar roupa, sistema de irrigação e ergan de geofísica. O que é uma válvula solenoide? É uma válvula que ela fica fechada, normalmente. Quando você aplica uma corrente nela, ela abre. Então, o que acontece? Quando a válvula, quando você quer dar, você enche isso aqui tudo de ar. Quer dar o tiro, você vai colocar energia nessa válvula solenoide, ela vai abrir. Aí, esse ar comprimido dessa câmara A aqui vai sair. Então, vai despressurizar essa câmara. Aí, essa tampinha aqui, esse êmbolo, vai ser empurrado pelo ar comprimido que está na câmara B. E aí, vai abrir a câmara B e o ar vai sair. Tá, então, de novo. Ar comprimido enche tudo. Tem um êmbolo aqui, uma válvula solenoide aqui. Vou dar o tiro. Válvula solenoide recebe energia elétrica. Ó, percebam que tem um caninho ligado aqui na câmara A. Aí, abre a válvula solenoide, despressuriza a câmara A. O êmbolo é empurrado pelo ar pressurizado da câmara B. Ele fecha também isso aqui. E esse ar que está na câmara B vai para o ambiente e dá um tiro de ar comprimido. Aí tá aí, ó. Um tiro de ar comprimido. Ó, aqui a gente tem... Aqui para um efeito que tem no ergan, que é o tal do efeito bolha. Vamos ver se eles vão conseguir. Ó, tem 2 ergans aqui, ó. O que acontece? O que é esse efeito bolha? Percebem que ele dá o primeiro tiro e o que é? É ar comprimido, né? Então, o ar comprimido, o que ele faz? Aí vai criar uma grande bolha. Aí, essa bolha, a pressão hidrostática do entorno vai implodir essa bolha. E aí, essa implosão vai acabar gerando outras bolhas. E vai diminuindo a energia, ó. Tem a primeira explosão, e aí, as bolinhas, o ar vai sendo comprimido, e aí quando ele é comprimido muito rápido, aí acaba ficando com uma pressão muito grande, e aí meio que explode de novo, e aí acontece de novo, a pressão hidrostática comprime, e aí vai diminuindo, até essa bolha, e essa bolha vai indo em direção à superfície, né, até se dissipar inteira. Então, a primeira, né, primeiro tiro, que é o tiro que importa, e depois todas essas outras bolhas secundárias, elas vão acabar gerando ruído. Tá. O que se usa muito na indústria do petróleo são linhas de ergans, são muitos ergans juntos. Tá. Então, olha só, a gente tem vários ergans. A potência do ergan, a quantidade de energia que vai ter cada tiro desses, varia com o tamanho dessa câmara de ar comprimido. Tá? Então, você tem ergans com vários volumes de ar comprimido diferentes. Quanto mais ar comprimido, maior a potência. Tá? Então, o que se faz? Se faz linhas de ergan com muitos ergans diferentes, ergans com potências diferentes, com volumes de ar diferentes, né? Porque aí o que acontece? A mesma coisa daquela questão de melhorar o sinal ruído. As bolhas, como você coloca ergans ligeiramente diferentes, as bolhas elas não são idênticas. Você faz o primeiro tiro, ele é muito parecido e acaba se somando, e as bolhas secundárias, elas têm um atraso uma com relação à outra e acabam se cancelando, diminuem um monte esse problema das bolhas secundárias do ergan, quando você usa vários um pouquinho diferentes um do outro. Certo? Aí aqui, ó, um ergan também super novo, que tem um sistema de bolha controlada. Como que é que funciona esse ergan com sistema de bolha controlada? Então, esses ergans de bolha controlada, eles chamam de DI-GAN, que eles são 2 ergans.
tem o generator, que é o G, e o injector, que é o I. Então, olha aqui, tem o generator e o injector. São dois air guns juntos. E aí, como é que ele funciona? Ele é bem inteligentinho. Porque como é que funciona normalmente, né? A gente tem um air gun, que aí ele gera aquela bolha, e aí a bolha colapsa muito rápido, o que acaba gerando as bolhas seguintes, né? As bolhas sequentes. O que esse air gun tem de diferente? Quando a bolha do gerador, do generator, ela alcança o tamanho máximo dela, ele é sincronizado, o injector, ele é acionado, e aí ele enche essa bolha de ar. Então, quando ele enche essa bolha de ar, a pressão, a diferença de pressão entre a parte dentro da bolha e a pressão hidrostática de fora não fica tão grande. E aí o colapso dessa primeira bolha, ele não é tão intenso, e aí se formar a bolha secundária, essas bolhas são muito menores. Tá, entenderam? Então, tem uma primeira geração normal do air gun gerador, e aí, quando a bolha está no seu máximo, o injetor enche essa bolha de ar para o colapso dela ser mais lento, menos intenso, para evitar a geração das bolhas secundárias. Tá? Então, isso já é um equipamento bem mais moderno que tenta minimizar o problema aí das bolhas secundárias, que é um problema para o processamento de dados depois. Aí a gente tem também os water guns. O que é um water gun? O water gun, ele é uma arma de água. Ao invés dele injetar, dar um tiro de ar, ele dá um tiro de água. Ele tem uma câmara que fica cheia de água, né? Ele também tem um pistãozinho, uma válvula solenoide, e aí quando ele é ativado, ele também tem uma câmara, um ar pressurizado que entra nele aqui. Só que neste caso, quando a válvula solenoide é acionada, o ar pressurizado ele entra nessa câmara e empurra esse êmbolo, né? E aquela água que estava na câmara sai muito rápido da câmara de água. E aí, quando ela sai muito rápido, ela acaba gerando um vácuo perto do water gun. E aí, quando a pressão hidrostática faz esse vácuo colapsar, é que a implosão, né, é que é gerado pulso acústico. Em vez de uma explosão, é uma implosão do vácuo gerado porque essa água sai com muita velocidade do water gun e acaba gerando essa zona de vácuo. E aí, isso aqui implode e gera um pulso acústico. Tá? Então, é a fonte implosiva. E as fontes explosivas? O que as fontes explosivas? Elas geram pulso por explosões. A gente tem as dinamites, que são muito usadas em terra, né? Tem as espoletas elétricas, que a gente vai falar daqui a pouco para vocês, que são os sparkers, que é o que a gente tem aqui no log, e a gás. Elas têm um custo mais baixo, potência, a gente pode conseguir grande potência, né? E também um poder de emitir um amplo espectro de frequência, boa penetração, resolução razoável, né? Então, principalmente quando a gente está falando de dinamite, a repetitividade é pobre, porque cada pulso é uma explosão, né? A diretividade também, direcionar aquele pulso. E as questões de restrições ambientais, você não pode sair explodindo dinamite em qualquer lugar. Mas as espoletas elétricas, que são os sparkers, eles são bem interessantes, que é o que a gente usa. A gente tem exatamente essa daqui, são várias, na verdade, porque cada fiozinho desses aqui é um eletrodo, tá? E aí ele tem uma capinha de plástico e tem um eletrodinho dentro. Aí fica só a pontinha do fio para fora, que aí é um eletrodo mergulhado no meio do condutor, que é água salgada, né? E aí ele vem aqui, ele está conectado num banco de capacitores, bem grandão, que aí você escolhe a potência, normalmente tem
uma variação de potência. Esses bancos de capacitores, igual o do boomer, ele carrega, mas é mais lento. Ele carrega e dá o tiro, carrega e dá o tiro, carrega e dá o tiro. E aí o que é o tiro? É a energia elétrica em cada um desses eletrodos, a pontinha exposta, vai gerar uma descarga elétrica na água, que aí vai gerar uma bolha de rápida expansão, e aí esse pulso vai gerar, essa bolha rápida vai gerar um pulso acústico, né? E aí vai gerar o sinal sísmico. Então, a gente tem um desempenho bom, né? A penetração e a resolução são boas do Sparker, mas eles têm limite de expansão. E essa bolha que ela é gerada, ela também colapsa e também gera um sinal acústico secundário, que é um ruído, né? E esse sinal acústico, normalmente, ele causa interferência destrutiva no espectro de interesse. O que se faz para minimizar? Muitos arranjos com muitas fontes, ou fontes com muitos eletrodos, que é o caso, deixa eu ver se tem aqui. Aqui é o caso nosso. Cada fio desses é um eletrodo, tá? Então, cada eletrodo vai gerar aquela bolha um pouquinho diferente uma da outra, que acaba se anulando, tá? Interessante dessas fontes é que ela vai gastando, ela vai sendo comida, vai corroendo o eletrodo, e ao longo do levantamento, de vez em quando, você tem que tirar isso da água, cortar a pontinha que já está gasta, descascar um pouquinho desse plástico para ele continuar funcionando legal. E isso aqui tem um tempo de vida aí, que são muitos anos de muito uso, mas tem um tempo de vida. A gente tem uma caixa desses negócios aqui no óleo. Esse parece uma espinha de peixe, né? Que são os Sparkers. Aí aqui só um exemplinho relacionando boomer e Sparker, tá? Então, aqui ó, profundidade de penetração, e aqui o tipo de sedimento que se usa, tá? Aí o boomer, a gente tem uma penetração muito mais intensa em sedimentos mais moles, e o Sparker, ele consegue ter uma penetração mais profunda em sedimentos mais durinhos, mais para areia, ó, areia e cascalho, a gente consegue uma penetração um pouco maior do que o boomer, tá? Aqui, ó, é a potência, tá? Em 280 joules, por exemplo. A mesma potência, a gente tem o Sparker penetra mais em sedimentos, penetra melhor em sedimentos mais duros do que o boomer. Eles são fontes muito diferentes, né? E, para finalizar, os receptores. Os receptores das fontes ressonantes é o próprio transdutor, né? A gente já tinha falado sobre isso. E das fontes impulsivas são hidrofones. O que são os hidrofones que a gente vem falando? Tá aqui, ó, hidrofone. Hidrofone é cada negocinho desse, é um hidrofone. O que é um hidrofone? É um elemento piezoelétrico que é sensível à pressão. E aí, quando o pulso acústico chega nele, faz aquela variação de pressão do pulso acústico que chega no hidrofone, vai gerar uma voltagem de saída que é proporcional a essa variação, que é exatamente o que acontece no transdutor também. Mas, como a fonte aqui não é piezoelétrica, só o receptor, que é o hidrofone, é. E aí a gente tem mangueiras com dezenas, centenas, milhares dessas pecinhas dentro aqui, recebendo o sinal acústico, né? Então, eles ficam dentro de tubos flexíveis estanques, que a gente chama de mangueira ou de enguia, tá? Eles são preenchidos ou com silicone líquido, ou com querosene, ou com algum líquido que faça com que a impedância acústica desse sistema seja a mesma da água do mar. Lembra? Porque a gente não quer que tenha uma variação de impedância nessa interface aqui, porque vai refletir a onda, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a onda
seja transmitida 100% para dentro desse sistema para o hidrofone conseguir ouvir, né? Em inglês é streamer, em português a gente chama de enguia. A gente tem uma dessas aqui de 100 metros, se eu não me engano. Aí é os hidrofones, ó. Eles podem ter quilômetros. Aqui tem um rolo gigante de hidrofones, aqui é um pequenininho, usado para água mais rasa. E aí os hidrofones são aquelas mangueiras que vão rebocadas atrás das fontes, né? Elas podem ser rebocadas perto da superfície, ou um pouco mais perto do fundo, ou shallow ou deep towed, né? Elas normalmente são rebocadas na mesma embarcação, ou se precisar ser rebocado mais longe, uma embarcação auxiliar também, ó. Que a gente tem olha o esquema, a gente tem um barco carregando os streamers, que é a enguia, e um outro barco no meio do caminho carregando as fontes, ó. O da streamer e o das fontes. E aí a gente tem a linha de hidrofones passando por baixo aqui e ouvindo tudo. Certo? Então, terminamos a aulinha de aquisição sísmica. Qualquer dúvida que ficou, não se acanhem em me perguntar. E até a próxima.